Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos sim, doutora Graziela, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, nós agradecemos por estar aqui conosco nesse momento Tira Dúvidas e por ter aceito o nosso convite, estar aqui proferindo essa palestra no nosso sexto CDNB. Muito Eu obrigado que mesmo. agradeço. Quero aproveitar e agradecer mais uma vez, ao vivo, a oportunidade, o espaço de apresentar as pesquisas desenvolvidas pelo grupo e parabenizar também pela organização do congresso. Nós agradecemos muito, já estão chegando perguntas ali do Momento Tira Dúvidas. Durante a palestra nós tivemos apenas um comentário, eu vou trazer aqui para ti. Foi um comentário da Lucimar, ela falou que está amando a sua palestra e agradecendo por você compartilhar tantos trabalhos muito promissores. As perguntas que já estão chegando Está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Ali no nosso sistema que está recebendo perguntas já no Tira Dúvidas, a primeira delas é da Laura. Ela comenta o seguinte: por que o óleo de pequi foi selecionado para o estudo? Já tinha uma atividade citotóxica ou anticancerígena e se poderia ser feito com outro óleo? Obrigada, Laura, pela pergunta. Excelente pergunta. Quando nós publicamos o trabalho do óleo de pequi, avaliando o efeito antitumoral dele, não havia ainda nenhum trabalho que descrevia o efeito do óleo de pequi nanoestruturado em células de câncer. Então, nós visualizamos essa lacuna e decidimos fazer essa avaliação, tanto para avaliar o efeito do óleo de pequi em si, quanto para verificar se havia diferença nesse efeito quando ele estava nanoestruturado. Então, aí, com isso, a gente conseguiu essas duas respostas, digamos assim. Em relação aos outros óleos vegetais, especialmente derivados aqui da nossa biodiversidade, nós já fizemos avaliações com óleo de açaí, óleo de buriti, outros óleos, e alguns deles também apresentam atividade contra células de câncer de mama, que foi o modelo que, pelo menos até agora, nós testamos. Então, a gente acredita que os ácidos graxos presentes nesses óleos têm um efeito modulador de alguma maneira e influenciam na citotoxicidade dessas células, mas vale a pena destacar que cada óleo desse tem um conjunto de metabólitos secundários presentes que são diferentes entre cada espécie. Né? Então, isso é algo que a gente está buscando estudar mais recentemente, caracterizar a fundo, saber quais os metabólitos secundários e entender mesmo o papel dos ácidos graxos e desses metabólitos no efeito antitumoral. Além de entender eles isoladamente, nós queremos entender, na verdade, a ação de combinação deles. Né? Então, nosso objetivo não é simplesmente isolar e ver o efeito de cada um independentemente, uma vez que a gente sabe que, ao fazer isso, às vezes, a atividade muda, né? O efeito muda. Mas a gente quer fazer, sim, ensaios para investigar o efeito de cada molécula, fazer combinações e avaliar o efeito conjunto, digamos assim, para tentar propor um possível mecanismo de ação. Bem nesse rumo, é bem interessante mesmo, né, professora Graziela, que tem a questão toda da sinergia, né, que os compostos presentes em diferentes óleos podem apresentar. Chegaram praticamente simultaneamente duas perguntas, uma em cada ambiente. Eu vou trazer primeiro a pergunta lá na palestra. Foi uma pergunta do Jonatas, ele fala o seguinte: na pesquisa comparando os diversos tipos de extração dos óleos essenciais de pequi, foram feitos estudos de caracterização por cromatografia gasosa? E se as amostras de pequi foram do mesmo lote e se pode haver diferença quanto às estações climáticas dos principais compostos que são encontrados nos óleos essenciais? Excelente pergunta, Jonatas. A gente se fez essa mesma pergunta também. Então, para minimizar o viés, né? Na verdade, para retirar o viés desse trabalho, o que foi feito? Nós temos uma colaboração valiosíssima com o professor Eduardo Vilas Boas, da Federal de Lavras, em que ele tem um laboratório com todo o maquinário necessário para fazer os diversos tipos de extração de óleo de pequi que nós estudamos. E aí, só lembrar que o óleo de pequi que a gente está avaliando é um óleo fixo.
que é diferente de um óleo essencial. Então, para minimizar e retirar esse viés de lote, estação do ano, etc., o professor Eduardo coletou um pool de frutos da mesma região, do mesmo local, então a gente tem a localização geográfica, digamos assim, de onde aqueles frutos foram coletados. E a partir desse pool de frutos foram feitas 3 frações. Então, esse mesmo grande lote de frutos, 1/3 foi feita extração por solvente, outro terço extração por prensagem e o outro terço extração por fervura. Então, com isso, a gente pegou frutos da mesma estação, da mesma região geográfica, e do mesmo pool de coleta, digamos assim, para fazer cada tipo de extração. É possível, sim, que haja variação em relação a solo, etc., mas nós já temos 2 colheitas, digamos assim, 2 colheitas de frutos dessa mesma região, para fazer essa comparação. E no final do ano, o pequi, é interessante falar, ele é um fruto sazonal, então não tem o ano todo. Então, no final do ano, inicia a estação de coleta e a gente pretende fazer uma terceira coleta para ir avaliando essa reprodutibilidade. Sobre a caracterização dos óleos, sim, não deu tempo de colocar aqui na palestra, mas eles já foram todos caracterizados por cromatografia gasosa, então a gente tem o perfil lipídico, a gente tem a quantidade e concentração dos carotenoides, os tipos de carotenoides que estão presentes, licopeno. Nós fizemos também uma caracterização mais generalista do teor de compostos fenólicos, então a gente tem esses dados para cada tipo de extração, e nós estamos buscando, como eu falei anteriormente, detalhar ainda mais para saber o que mais tem lá dentro. Então, a gente está seguindo, sim, com essa caracterização mais detalhada. Excelente pergunta, muito obrigada. Maravilha, professora Graziela. Estão chegando várias perguntas, já temos mais 4 perguntas ali. A Luísa te pergunta, já foi avaliada a citotoxicidade em vivo de alguma nanoemulsão administrada oralmente? Oi, Luísa, obrigada pela pergunta, viu? Sim, num dos trabalhos que nós apresentamos ali na palestra, foi feita uma administração oral por 15 dias em modelo animal para avaliar o efeito anti-inflamatório dessas nanoestruturas e também o efeito antinociceptivo, que é reduzir essa percepção de dor, digamos assim. Então, nós vimos que em relação aos parâmetros hematológicos e bioquímicos e histopatológicos, uma administração oral por 15 dias não teve nenhuma alteração, mostrando a biocompatibilidade, digamos assim, de uma suplementação alimentar com esse tipo de nanoestrutura. E em relação aos efeitos anti-inflamatórios e antinociceptivos, nós vimos efeito antinociceptivo, então os animais tratados por 15 dias tiveram uma redução na percepção de dor. Isso foi muito interessante. Apenas com uma suplementação oral, esse resultado foi obtido. Porém, o efeito anti-inflamatório nós não conseguimos observar, diferente do que é descrito na literatura já. Então, nem com óleo livre, nem com óleo nanoestruturado. E é por isso que a gente partiu para essa investigação de verificar se o método de extração influencia, porque nem sempre o método de extração é descrito nos estudos, e aí realmente é um viés que dificulta a comparação. Né? Então, agora a gente está nessa frente de avaliar os diferentes métodos de extração, e no futuro próximo nós vamos fazer essa validação de novo. Maravilha, muito obrigado pela resposta, professora Graziela. São várias perguntas chegando. Tem uma pergunta da Cristiane. Ela fala o seguinte: primeiro, ela sauda com uma boa tarde. Parabéns pela pesquisa desenvolvida. Para a nanoemulsão em forma de gel, estão testando diversas concentrações de nanoemulsão ou gelificaram 100% da nanoemulsão preparada? Obrigada, Cristiane, e obrigada pela pergunta também. Nós estamos testando, inicialmente nós estamos preparando a nanoemulsão nesse primeiro modelo, nós preparamos a nanoemulsão com a mesma metodologia já feita e misturamos essa nanoemulsão numa matriz que vai formar um gel. Então,
inicialmente a gente faz a nanoestrutura e depois a gente mistura numa matriz que, ajustando o pH, a gente vai ter o gel. A princípio, a gente está estudando essa abordagem, mas já conversamos com alguns colaboradores e a gente também tem estudado outras formas de geleificar diretamente a formulação ou usar outras matrizes de gel para fazer essa forma de apresentação, digamos assim. Eu não trouxe os resultados, na época da gravação da palestra ainda não tinha, mas nós já observamos que quando essa nanoestrutura ela está imersa nessa matriz de gel, a estabilidade dela aumenta muito mais, quando armazenada em diferentes temperaturas, né? Então, de certa forma, o gel provavelmente restringe ali e protege de alguma maneira essas nanoestruturas quando imersas na matriz. Esse é o resultado que a gente tem até agora, mas a gente vai fazer mais investigações para entender o que é que está acontecendo. Maravilha. Temos outra pergunta aqui da Annelise. Ela te pede para comentar mais sobre os modelos pré-clínicos de inflamação. Oi, Annelise, obrigada pela pergunta, viu? Olha, modelos pré-clínicos de inflamação existem muitos, muitos mesmo. Aqui, nos estudos que nós fizemos, nós avaliamos especificamente uma inflamação local na pata, né? Esse foi o modelo que nós usamos, é o modelo clássico, digamos assim, para avaliação de anti-inflamatórios. Mas existem modelos que induzem inflamação específica no pulmão, inflamação específica no estômago, enfim, realmente é um grande conjunto de modelos possíveis que já são descritos. Então, o que eu te recomendo, se você estiver trabalhando, né, ou tiver objetivo de trabalhar com algum modelo desse tipo, defina na sua pergunta de pesquisa que tipo de inflamação você quer avaliar, se é de algum órgão específico ou de alguma localização específica, e tente buscar modelos, muito provavelmente já vão existir, modelos já descritos para esse tipo de inflamação-alvo, digamos assim, da sua pergunta de pesquisa. Maravilha, professora Graziela. Agora eu vou trazer uma das perguntas ainda lá do ambiente da palestra, que acabaram de enviar. A Lucimara te pergunta, do ponto de vista clínico e regulatório, quais os desafios ou até mesmo vantagens do uso de compostos derivados da biodiversidade e sistemas nanoestruturados? E também te pergunta qual a perspectiva e caminho para que essas tecnologias cheguem aos pacientes. E que, mais uma vez, ela agradece pela palestra e também parabéns a todo o grupo do LCB Nano. Oi, Lucimar, excelente pergunta mesmo. Então, vou começar aqui falando em relação à primeira parte da pergunta, né, relacionada aos aspectos clínicos e regulatórios, para fazer o que a gente chama de translação, né, fazer a tecnologia sair do laboratório e chegar a quem precisa. Esse é uma meta, acredito que de todo pesquisador que trabalha com pesquisas voltadas para aplicações biomédicas. O óleo de pequi e os óleos vegetais, de uma forma geral, são misturas de compostos de origem vegetal. Então, eles acabam entrando na classificação de fitoterápicos. Hoje, já existe uma regulamentação voltada para fitoterápicos, aqui, aí eu posso falar aqui do nosso país, no Brasil, e cada vez mais essas resoluções e regulamentações têm ganhado força e mais atenção. Então, recentemente, a Anvisa reformulou as regras e os critérios necessários para registrar um fitoterápico. E isso foi feito também como demanda da indústria, dos usuários, enfim, tem muita gente interessada em fazer essa translação acontecer, que acredita no potencial da nossa biodiversidade e quer fazer com que ela aconteça de forma regulada também, né? Seguindo os critérios regulatórios. Então, é uma perspectiva, sim, essa translação do óleo de pequi. Para algumas aplicações clínicas, são necessários mais estudos. Então, a grande maioria dos estudos aqui que eu trouxe para vocês foram estudos pré-clínicos, não diretamente em pacientes. Só trouxe um estudo aplicado diretamente em pacientes, mas foi só do dispositivo de neoformação tecidual, ainda sem
nanoestrutura, e um estudo piloto que nós fizemos, um ensaio clínico piloto, com biomembrana, contendo uma nanoestrutura à base de extrato vegetal. Mais estudos são necessários sobre o aspecto clínico para fazer essa translação. E aí vai depender da aplicação, se para cicatrização, anti-inflamatório, antitumoral, cada um vai ter o seu caminho e os ensaios necessários. Em relação à nanotecnologia, né, os aspectos regulatórios de nanotecnologia tem sido uma discussão mundial, e o Brasil está acompanhando essa discussão, porém, existem ainda pontas em aberto, digamos assim. Então, atualmente, produtos que contêm nanotecnologia aqui no nosso país, a princípio, estão seguindo a mesma regulamentação exigida para produtos sem nanotecnologia, a princípio. Mas a Anvisa está atenta a essa nova área, digamos assim, e está fazendo esforço, revisando resoluções para contemplar a nanotecnologia dentro dos arcabouços regulatórios. Então, as perspectivas e caminhos, acredito que são esses. A gente continuar mostrando a relevância e importância da nossa biodiversidade, agregar valor a elas com o uso de nanotecnologia é um caminho, tentar essa aproximação com outros atores envolvidos nessa translação, governo, indústria, comunidades extrativistas, pessoas relacionadas à conservação do meio ambiente, tudo isso forma uma grande rede e aumenta as perspectivas de translação e aplicação dessas tecnologias. Obrigado, professora Graziella. Temos várias perguntas mais chegando. Uma do Luiz, ele te pergunta o seguinte: existem outros óleos na nossa biodiversidade com potencial promissor e semelhante a esses óleos que foram apresentados, mas que ainda não foram estudados ou ainda estão pendentes, né, de serem estudados, foram até o momento negligenciados? Obrigada pela pergunta, Luiz. Olha, a nossa biodiversidade é enorme e muitos óleos já foram explorados, mas eu tenho certeza que devem haver óleos que ainda não foram explorados. E aí, se você tem a intenção, e eu falo aqui para a audiência de modo geral, se vocês têm a intenção de explorar um óleo, um extrato, qualquer composto derivado da nossa biodiversidade, super recomendo, mas recomendo que vocês saibam a origem desse extrato, como foi coletado, como foi armazenado, como foi feita a extração, enfim. Todos esses detalhes são extremamente relevantes para que, no final, a sua pesquisa possa ser considerada uma pesquisa de evidência científica robusta. Porque o que tem acontecido com muitos trabalhos já publicados sobre a nossa biodiversidade e efeitos biomédicos é que, na hora de fazer uma análise de risco de viés, na hora de classificar essa pesquisa como sendo de uma evidência científica robusta ou não, ela acaba tendo muitos riscos de viés e todo aquele esforço, recurso e tempo, às vezes não pode ser validado, porque falta uma informação. Então, assim, se você quer explorar, explore, vai fundo, de verdade, mas tente ter as informações de cada passo, para que no final a sua pesquisa, independente do resultado que der, seja considerada uma evidência científica robusta e possa ser usada para quem faz políticas públicas, para quem organiza esses dados, entenderem os efeitos daquele extrato, daquele óleo, e isso auxiliá-los na tomada de decisão, organizações de resoluções, etc. E até aproveitar a deixa, né, professora Graziella, e também alertar todos os nossos participantes das questões relacionadas à legislação, sobretudo o CISGEM, onde Perfeito, nós recebemos exatamente. posters na área de nanoverde de diversos participantes que estudam a biodiversidade e sempre os alertamos da necessidade de estarem alinhados com aquilo que a legislação exige, que é o cadastro das espécies nativas brasileiras para fins de pesquisa, ou eventualmente quando se tornar um produto, aí sim tem todo um aspecto adicional a ser utilizado, e adicionalmente aproveitar essa deixa, esse momento, pessoal, que mesmo os casos onde for utilizado um óleo adquirido comercialmente,
A pessoa que te vendeu comercialmente tinha a licença dela para comercializar, para produzir aquele produto. E você precisa também da licença ou do cadastro que te permite você realizar as atividades de pesquisa. Tem várias outras perguntas. Perfeito, perfeito, perfeito. Isso deve ser considerado passo 1, passo número 1 da pesquisa. Com certeza. Temos várias outras perguntas chegando. Uma da Patrícia, ela te parabeniza pelos trabalhos e ela gostaria de saber se já foram realizados ensaios de cinética de liberação dos óleos que foram citados na sua apresentação. Oi, Patrícia, muito obrigada, viu, pela sua pergunta. É uma pergunta que nós também temos. E nós não fizemos ainda no momento uma avaliação detalhada dessa cinética de liberação. Como o óleo é uma mistura de compostos, a gente precisaria selecionar o composto que vai ser monitorado nessa liberação, né? E isso precisa também, a princípio, a gente iniciou a fazer alguns estudos utilizando a metodologia de HPLC, ferramenta de HPLC para identificar esses compostos, mas é algo que exige uma padronização. Então, nós iniciamos, mas não finalizamos. Inclusive, estamos abertos a colaborações para fazer esse tipo de ensaio, caso tenha alguém na audiência com expertise nisso. Obrigado, professora Graziela. Nós ainda temos cerca de 50 segundos. Tem uma pergunta adicional aqui do Luiz, e é a última que nós recebemos ali. Ele pergunta como funciona a captação das matérias-primas. Se existe alguma regulamentação específica, a gente havia acabado de citar, né, a respeito desse tema, para o consumo sustentável desses materiais e como isso se estende ao longo do tempo. Boa pergunta, Luiz. Então, muitas dessas matérias-primas, daí eu posso falar dos óleos que a gente tem estudado, por exemplo, o óleo de pequi. A grande parte do óleo de pequi extraído hoje vem de comunidades extrativistas, cooperativas, etc. Inicialmente, eles vendem muito em feiras ou para a indústria alimentícia, esse tipo de óleo, mas há uma grande possibilidade deles ampliarem o mercado de venda deles para a indústria de suplementação alimentar, para a indústria cosmética, para a indústria farmacêutica, né? Então, a princípio, são essas as comunidades que nós chamamos de guardiões, digamos assim, daquele território, daquele pedaço de cerrado, do qual eles dependem, né, do seu sustento. E nós temos feito vários trabalhos de extensão em contato diretamente com as cooperativas, com as comunidades, trazendo os resultados do laboratório, mostrando para eles, e eles mostrando para nós como eles trabalham, o que eles fazem, e cada vez mais estreitando essa relação, né? Então, a ideia nessa estreitamento de relação, a gente consegue falar mais de sustentabilidade, de manejo do fruto, da importância da conservação para não desmatar tudo e virar um descampado. Eles também têm essa noção, e eles têm o conhecimento tradicional associado, que é um conhecimento de séculos da utilização e aplicação biomédica de vários produtos, espécies da nossa biodiversidade. Então, essa troca tem sido muito rica e, pelo menos falando do óleo de pequi, posso dizer que é dessa forma que tem acontecido. Excelente, professora Graziella, é toda essa questão, né, de aliar desenvolvimento sustentável com altas tecnologias e por que não, né? E o quanto que se pode realizar e fazer acontecer dessa maneira, tanto nos vários trabalhos apresentados por ti nesse conjunto, né, tanto que alcançou o âmbito acadêmico, com as várias publicações mostradas, quanto também a translação e a entrega no setor produtivo às partes interessadas. Nós agradecemos mais uma vez, te deixamos uma palavra final e eu já abri a próxima palestra de todo modo, caso já queiram ir assistindo, pessoal. Pessoal, muito obrigada pela atenção, pelas perguntas. Estamos à disposição. Podem entrar em contato conosco pelo meu e-mail, pelo Instagram, @lcbenano, ou lá no nosso site tem uma caixa de contato, lcbenano.com. Vocês podem entrar em contato para saber mais. Enfim, nós estamos super abertos. E finalizo agradecendo mais uma vez ao Dr. Luciano Paulino Silva pelo espaço, parabenizando pelo congresso, que tem ganhado proporções gigantescas a cada ano,
tem crescido e se enriquecido bastante. Muito obrigada por participar e preencher essa lacuna de discussões sobre nanotecnologia, não só no âmbito do nosso país, mas também internacionalmente. Parabéns, viu? Nós que te agradecemos, professora Graziella, e sempre lembrando a todos vocês que todas as informações referentes aos sites, às páginas que a professora Graziella citou, estão também disponíveis lá na aba de transmissão, basta que vocês cliquem no nome dela lá e vocês terão acesso a todas essas redes com um único clique, vocês já podem acessar as redes sociais e também a página do grupo. Muito obrigado, professora Graziella. Obrigada, pessoal. Boa tarde a todos. Tchau, até mais.